Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o presbítero Lineker Santana e hoje terei o prazer de ministrar a aula de número 12 da nossa lição bíblica de adultos. Lição de número 12, intitulada A Conduta do Crente em Relação à Família. Lição cujo texto áureo se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 31, que diz: Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. A verdade prática assim diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Então, meus queridos, na lição de hoje teremos aí um assunto muito pertinente, muito alinhado com as atuais necessidades da igreja e da família. E certamente vamos aprender muitas coisas e nos tornarmos crentes melhores a partir da aplicação, se assim fizermos, dos ensinamentos que aqui estão presentes. Então, queridos, a leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículos de número 21 a 33, e também capítulo de número 6, versículos de 1 a 4. O objetivo geral da nossa lição de hoje é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã, ok? Então, antes de entrarmos aqui no mérito da estrutura da lição, que é dividida em 3 tópicos, e eu já vou mencioná-los, eu quero trazer aqui alguns dados importantes sobre a família brasileira. Pois bem, escute, no Brasil existem cerca de 69 milhões de famílias. Lembre que o Brasil tem quase 210 milhões de pessoas, então 69 milhões de famílias, considerando, é claro, as atuais configurações de família que são incluídas nos dados oficiais do governo, que são aqueles modelos homossexuais que não constam naturalmente na Bíblia, que não seguem o padrão bíblico, mas que são aí contabilizados pelo governo. Uma informação agora sobre os divórcios, escute bem. O número de divórcios quase que dobrou entre 2000 e 2010, melhor dizendo, aqui no Brasil. Para vocês terem ideia ainda sobre divórcio, um em cada 3 casamentos acabam em divórcio ali nos primeiros anos. A média de tempo de casamento em 2007 era de 17 anos. As pessoas que casavam ficavam ali cerca de 17 anos juntas até o divórcio. Em 2017, 10 anos depois, essa média caiu para 14 anos, ok? E só para que aperfeiçoemos ainda mais estas informações, no Brasil o divórcio foi aprovado apenas em 1977. Então são apenas 43 anos de existência do divórcio por força de lei, ok? Já existiam separações, é claro, muito tempo antes que isso, mas por força de lei só em 77, e de lá para cá as pessoas têm se divorciado numa velocidade cada vez maior, numa intensidade cada vez maior. Já teve casos, tanto entre famosos quanto entre anônimos, de casamentos que duram semanas, dias. Por quê? Porque não há ali uma estrutura saudável naquela relação, ok? Então, os irmãos estão aí diante dessas informações que são lamentáveis, que mostram o cenário atual e que a igreja não está fora desse cenário, meus irmãos. A gente tem sim dentro da igreja um número crescente de divórcios e um número crescente de casos de desestruturação familiar. Falaremos disso mais adiante. Venha comigo, vamos para a introdução da lição de hoje. A introdução diz assim, eu destaco essa parte: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino. Primeira coisa que você tem que saber da família, não foi o homem que inventou, foi Deus. Segundo lugar, e este relacionamento familiar, que é divino, projeto divino, ele precisa ter uma estrutura muito clara,
de acordo com a Bíblia. Ele é monogâmico, ou seja, um homem só com uma mulher só, tá certo? Isso já descartando toda aquela relação poligâmica que existe ali em alguns países ocidentais, aquilo não é orientais, aquilo não é bíblico, aquilo é condenado por Deus. E heterossexual, homem com mulher, então toda essa homonormatividade que tem sido implantada de certa forma, ela não comunga com a Bíblia não comunga com ela. E por fim, dissolúvel, ou seja, Deus uniu o homem e a mulher para que não se separassem. Mas, como já sabemos, isso não é o que tem acontecido aqui no nosso país e também no planeta. Então, assim, a gente vai raciocinar por esta linha, aquela de que Deus estabeleceu o casamento e, consequentemente, a família, de que este casamento e esta família, ela precisa ter uma estrutura monogâmica, heterossexual e indissolúvel. Mas olhe para mim direitinho, meu querido irmão, minha querida irmã. Lá fora, a sociedade sem Deus acha que isso aqui é retrógrado. A sociedade sem Deus condena, chama isso aqui de machismo, de conservadorismo. Mas não, isso é o que a Bíblia diz, é o que Deus nos ensina e é o que devemos cumprir como servos e servas de Deus que somos. Este modelo de casamento. Vamos lá. A lição de hoje ela é dividida em 3 tópicos, como de costume. O primeiro, a conduta do crente como marido. O segundo, a conduta da crente como esposa. E, por fim, a conduta do crente como filho. São 3 tópicos. No primeiro tópico, tópico de número 1, a conduta do crente como marido, a gente tem aí 3 subtópicos. O primeiro deles diz assim: o papel do marido como líder da família. O marido é o líder. Isso não é novidade para ninguém. E eu destaco aqui a fala do comentarista da lição, que é o pastor Douglas Batista, quando diz: a relação dentro do lar é explicada pela frase: o marido é a cabeça da mulher, assim como também Cristo é a cabeça da igreja, fazendo aqui, é claro, uma paráfrase do que está escrito no capítulo 5 e versículo de número 23 da carta aos Efésios. Isso significa dizer que o homem, na estrutura familiar, ele exerce uma liderança natural dada por Deus, estruturada por Deus. Mas até isso, e o pastor Douglas Batista ele vai dizer mais à frente, ainda no subtópico 1, o movimento feminista com viés neomarxista considera que este modelo de família é um sistema opressor do homem contra a mulher. É o que eu disse há pouco. Movimentos desta sociedade que ignora a existência de Deus, que odeia as coisas de Deus, afirmam que essa estrutura familiar defendida pela Bíblia, afirmada pela Escritura, ela é opressora, ela privilegia o homem sobre a mulher. Mas não é bem assim, a gente vai entender isso de uma maneira muito clara na palavra do Senhor, ok? Então, considerem isso, o homem é o líder da casa, assim como Jesus é o cabeça da igreja. O homem é o cabeça da casa. Por isso, eu queria fazer um adendo aqui, me escute, por favor. Se a gente considerar o pastorado feminino, pastorado ministerial mesmo, não estou me referindo às esposas de pastores, às quais nos referimos muitas vezes como pastora, mas o pastorado efetivo de uma mulher, ele não é claramente abordado na Bíblia, a Bíblia não fala de pastoras, mas, naturalmente, vocês percebem que muitas igrejas implantam. Agora vamos fazer aqui uma análise da figura de uma pastora e de um casamento. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa e a mulher lhe deve algum nível de submissão. Submissão no sentido do amor. E a gente vai compreender isso. E se uma mulher for a pastora de uma igreja, pastora no sentido ministerial, repito, ela vai ter ali a última palavra, ela vai ser a líder. Agora imagine o conflito, que há aí nessa estrutura. Uma mulher casada,
é pastora na igreja, ela está ali exercendo uma autoridade, inclusive, sobre seu marido, uma vez que o seu marido, sendo da igreja, lhe é subordinada, mas em casa, pelos critérios bíblicos, ele é o cabeça e ele deve se impor ali como líder, tá bom? Então, a gente tem aí um conflito, tá certo? Na igreja ela é líder e em casa ele é líder. Isso, certo, não é bíblico. Por isso que a gente defende, né, com toda a clareza, o pastorado masculino e as mulheres aí exercendo as mais importantes funções dentro da igreja, trabalhando de acordo com toda a sua inteligência, e ai de nós, enquanto igreja, enquanto denominação, se não fossem as mulheres que compõem grande parte do nosso público, né, dos membros das congregações. Mas isso aqui foi só um adendo para você analisar comigo o quão conflituoso é o pastorado feminino se a gente passá-lo pelo crivo da Bíblia. E a Bíblia é a nossa grande peneira. Lembrando que essa minha fala não é de forma alguma um esgotamento do assunto e nenhuma prova completa do porquê nós não defendemos o pastorado feminino, mas é só um ponto de observação. Vamos lá. A liderança masculina, a liderança do homem na família, ela deve ter como estrutura, como massa, como cimento, o amor. Porque sem amor, naturalmente, essa relação de liderança do homem, ela pode ser opressora, sim. Porque o amor é o que trabalha, sensibiliza e torna a relação amigável, torna a relação fluida e bíblica, ok? E aqui a gente destaca o seguinte, o que diz o pastor aqui no subtópico 2 do tópico 1. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja, amou a humanidade, amou o homem, amou a mulher, ao ponto de dar a vida por eles. Então o homem, ele tem esse compromisso de liderar a casa e dar a vida por esta, pela sua esposa, pela sua família, se necessário. Ele é o protetor. Então lhe cabe um privilégio, uma honra de liderar, mas também lhe cabe a grande responsabilidade de proteger, de cuidar, de garantir e até mesmo de dar a vida pela família, se necessário. E o terceiro subtópico diz assim, o cuidado do marido à esposa. E eu destaco aqui da fala do pastor Douglas Batista, já na página 86, o seguinte, implica dizer que proteger a esposa é prover-lhes uma vida digna, E essa vida digna, esses cuidados que o marido deve ter com a esposa, não se limita apenas ou não se limitam aos cuidados materiais, às provisões materiais. Nós temos aí o afeto, a consideração, a honra e outras coisas que o marido, enquanto líder e enquanto cabeça da casa, deve garantir para sua esposa. O bom tratamento, a honradez, a ouvidoria. O marido deve ser alguém que se importe em todos os sentidos com o que a mulher está dizendo, embora ele é o líder, ele precisa envolver a sua mulher nas suas decisões, e tudo isso com amor, porque, como eu disse há pouco, o amor é o cimento, o amor é o que une uma família e a mantém ali dentro da vontade do Senhor. Amém, queridos? Então, o papel do homem é liderar, amar e proteger. Nós estamos fazendo isso com as nossas famílias, senhores? Estamos protegendo nossos filhos da influência de Satanás nos nossos lares através da TV e da internet? Estamos protegendo nossas esposas, tratando elas com carinho, ou sendo verdadeiros turrões, maltratando aquelas a quem Deus nos deu o privilégio de cuidar? Lembrem-se, Deus se agrada de quem cuida da sua família. Vamos seguir. A conduta do crente como esposa. A crente como esposa, ela precisa compreender este conceito de submissão. A submissão, tal como a Bíblia diz, não é uma submissão cega, crua e subserviente. Os irmãos vão entender. No primeiro subtópico do tópico 2,
O comentarista diz assim: o conceito de submissão cristã. E eu quero que você considere isso aqui com muita atenção. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. E ele destaca: portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Então, as mulheres, elas muitas vezes sofrem, é claro, com comportamentos autoritários de maridos que não compreendem o seu papel dentro da família. Eu não estou me referindo apenas às mulheres não cristãs, eu me refiro também às cristãs, aquelas que estão na igreja glorificando a Deus, mas que sofrem com matrimônios desestruturados. E também tem o caso de mulheres que se impõem a seus maridos, que não respeitam essa submissão natural que precisam ter com amor pelo seu marido. Inclusive eu já testemunhei casos absurdos de casamentos cuja mulher, ela determina tudo o que deve ser feito e o marido, ele não tem força de nada, ele não consegue exercer a sua liderança porque todo o seu casamento foi estruturado a partir da ideia de que a mulher é quem dá a palavra final. Nada contra mulheres autônomas que sejam capazes de decidir, de pensar, de agir. Isso é bom, precisamos. Mas lembrando que dentro da estrutura bíblica, em certos aspectos, a decisão final, mesmo que a mulher de alguma forma não comungue daquilo, competirá ao homem, porque ele é o líder da família. Então compete dizer, senhoras, que a submissão, ela não é vergonhosa. Se você se submete ao seu marido com amor, sabendo que ele é o líder, isso não significa que você não tenha direitos, que você não tenha a possibilidade de se posicionar, que você não tenha aí a liberdade de dizer o que pensa e de decidir também. Claro que não. Isso significa que você entende que, biblicamente, o homem exerce a liderança e que em nenhum momento você pode desautorizá-lo, sobretudo na frente dos filhos, porque aí isso causa um enfraquecimento da figura paterna. Então a Bíblia é muito clara: a mulher precisa, com amor, com carinho, racionalmente obedecer às normas acertadas ali dentro daquela família, nunca desautorizando o seu marido e respeitando-o como líder, pois assim a Bíblia diz. E assim, olhe para mim, o que é interessante é que a Bíblia, ela antecipa algo que só vai se efetivar na sociedade por volta do século XX, que é essa autonomia aí em certos critérios da mulher. Quando o apóstolo Paulo diz que ela deve se submeter ao homem, não diz isso no sentido de que ela não tenha opinião, como eu já disse, mas diz que ela naturalmente precisa ali estar sob a liderança do seu marido. Mas já há uma voz para a mulher. Embora que hajam alguns elementos culturais, inclusive apresentados pelo apóstolo Paulo, que impediam algumas ações femininas na igreja, isso não vem ao caso agora na nossa discussão, mas a mulher cristã, ela já gozava de uma certa igualdade numa sociedade plenamente machista, que era a sociedade do século I, uma sociedade em que as mulheres de outras culturas, não tinham ali privilégios nenhum. Só para que você saiba, na sociedade grega de 2 ou 3 séculos antes do surgimento do cristianismo, haviam ali 3 tipos de poder que o pai de família exercia. O pai de família era quase que absoluto dentro da sua casa. Então ele tinha o poder econômico, então ele comandava as economias, ele dava toda a diretriz sobre o que poderia ou deixaria ou seria deixado de lado em relação às finanças, tá certo? E isso sem nenhuma participação da mulher, a menos que ele assim quisesse, que ela tivesse. Havia também o poder marital, verdadeiramente na cultura grega,
anterior ao cristianismo. Nós temos aí a mulher como propriedade do marido, e nós temos ainda o poder que aquele pai de família, aquele homem exercia na cultura grega sobre os filhos, que era o poder paterno. Ele conseguia ver os filhos também como posse sua, e por fim o poder despótico, que era o poder sobre os escravos. Então o pai, lá na sociedade grega, ele mandava nas contas, mandava na mulher, mandava nos filhos e mandava nos escravos. Ali sim tinha uma estrutura em que a mulher não tinha voz nenhuma, mas aí a gente tem no primeiro século, numa sociedade ainda muito machista, o apóstolo escrevendo às igrejas, ordenando que os seus maridos amassem as suas mulheres, lembrando que na época ainda havia um entendimento herdado dos gregos de que a mulher era propriedade dos homens. Então o apóstolo Paulo já ensina na contramão disso, dizendo que os homens devem proteger suas mulheres, assim como Cristo o faz com a sua igreja. Então a Bíblia, ela já dá o entendimento claro, naturalmente, de que o evangelho ele veio para desfazer uma estrutura opressora que a sociedade impunha naquela época. E hoje a Bíblia traz o modelo ideal de família que a sociedade está tentando outra vez distorcer. Ok? Segundo subtópico do tópico 2, a condição da mulher cristã. Eu destaco o que está na página 87. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançam posição de dignidade igual aos nossos homens. Inclusive, eu não posso deixar de destacar aqui o brilhante papel do nosso pastor e da irmã Antônia em dar aí um espaço significativo para as mulheres aqui no campo do Rio Largo. Em Rio Largo é uma prova, tá certo, incontestável que as mulheres nas congregações, nos trabalhos específicos, possuem autonomia. Nosso pastor assim deu para todas as mulheres, tá certo, lideradas pela sua esposa irmã Antônia, para que as mulheres exerçam aí o seu ministério da oração, do louvor da palavra, sem nenhum tipo de desigualdade para com os homens. Então, a gente fica pensando como os opositores, os inimigos da igreja, podem nos acusar de sermos machistas e opressores se nós damos aí todo um espaço, as mulheres têm toda a honra, conforme a Bíblia determina aqui na nossa igreja, tá bom? E o próprio Cristo, né, ele quebrou esses tabus, porque lá na sociedade grega que ele viveu, na sociedade hebraica com forte influência grega que ele viveu no primeiro século, ele quebrou uns tabus. Um deles foi quando ele conversou com uma mulher samaritana, uma mulher de um povo que os judeus rejeitavam, uma mulher que tinha ali muitos relacionamentos passados, que até para os padrões dos dias de hoje ela seria vista como uma mulher de pouco valor, mas Jesus sentou, conversou, ensinou e falou com ela de igual para igual. É isso que Jesus nos ensina. Não existe melhor e pior, mulher e homem não são diferentes. Só ocupam posições diferentes, certo? E executam papéis diferentes, mas diante de Deus, em termos de importância e de valor, são iguais. Então, mulher, saiba da sua condição, você tem valor, você tem honra, tão quanto tem os homens. Contudo, cada um tem seus papéis a serem executados. A mulher cristã, diz o comentarista, desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum escravo, a nenhum sistema de escravidão. Tá bom? A mulher precisa saber que ela não é escrava de ninguém, porém serva de Cristo, submissa ao seu marido com o amor que ele deve, pela Bíblia, lhe oferecer. E por fim, a reverência devida ao marido. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Presbítero, o que é altruísta? Altruísta significa preocupação espontânea com o outro. Então, assim, a mulher, ela deve respeitar e honrar e amar o seu marido de maneira espontânea, não pode ser uma coisa forçada. Não pode ser um amor apenas como resultado de uma gratidão que talvez ela tenha porque ele a trata com todo carinho, com toda fineza. Não. Deve ser um amor natural. Um amor que deve ser
exposto para o marido mesmo nos dias mais difíceis. Porque a gente tem, infelizmente, hoje relacionamentos de casamento que conseguem se estruturar muito bem quando a situação econômica da família está bem. E quando vem a crise, o casamento se desfaz. É claro que ninguém gosta de passar por crises, mas a mesma família que gozou dos benefícios da fartura deve amar-se mutuamente no momento da ausência dessa fartura, no momento da crise. Mas tem mulheres que não aguentam a crise, tem maridos que não aguentam a crise e se separam, o estresse, um coloca a culpa no outro, mas não é isso. O amor deve ser espontâneo. E quando o amor é espontâneo da parte da mulher para com o marido, e do marido para com a mulher, então, seja na alegria, seja na dor, seja na fartura, seja na falta, sempre haverá um carinho espontâneo, um amor espontâneo, natural, fluido do coração. Amém? Então vamos lá. E essa reverência, como já dissemos, este amor do marido para com a esposa e também da esposa para com o marido deve ser altruísta, deve ser assim espontâneo. O marido também precisa receber a reverência da sua esposa. Por isso que eu destaco aqui, essa reverência, diz o pastor Douglas Batista, consiste em estima e respeito para com o marido. Ou seja, a mulher precisa ter estima e respeito para com o marido. Eu já vi casos de mulheres que distratam o marido publicamente, o marido fica com a cara de tolo ali, envergonhado, e não consegue reagir. E isso significa dizer que a mulher não agiu com sabedoria, porque criou uma situação em que o nome do seu marido vai ser envergonhado e vai ser ali ridicularizado por pessoas que observem aquele comportamento. Então, assim, reverenciar não é ver o seu marido como superior. Reverenciar é ver o seu marido como alguém que merece o seu respeito, que merece a sua honra, tá certo? Você precisa dar o crédito que o seu marido precisa. Você precisa oferecer ao seu marido a atenção que ele precisa para que ele se sinta honrado e vice-versa, porque é uma relação de reciprocidade. E agora, queridos, partindo para o terceiro tópico, é claro que a gente não está podendo, devido ao tempo, aprofundar muito todos os termos, mas a gente está trabalhando em linhas gerais as principais ideias dessa lição. No terceiro tópico diz assim, a conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais, o primeiro subtópico, a conduta requerida dos filhos, o segundo subtópico, e o mandamento com promessa, o terceiro subtópico. Qual é a responsabilidade dos pais? Oferecer educação, doutrina e admoestação no Senhor. É responsabilidade nossa, enquanto pais, oferecer aos nossos filhos a doutrina bíblica e a disciplina do Senhor. Palavra que em grego se lê paideia. Então, aonde nós estamos falhando nisso, né? A gente tem visto aí significativos casos de filhos que não conseguem respeitar os seus pais. Eu, particularmente, enquanto professor secular, vejo diversos casos. Já vi filhos ao telefone mandando palavras de baixo calão para os pais. Eu mesmo, quando eu trabalhei numa empresa, percebi uma filha quase que agredindo fisicamente a própria mãe, uma idosa já. Então, assim, há um crescente desequilíbrio na relação entre pais e filhos. Há um crescente desequilíbrio no amor dispensado entre pais e filhos. Inclusive, já ouvi casos, já fui procurado, na verdade, por filhos que não conseguem sequer sair de seus quartos para jantarem, para comerem, para se relacionarem com os seus pais, se sentem rejeitados. Então a gente tem aqui uma balança que está em desequilíbrio.
Os pais muitas vezes consideram que suas responsabilidades para com os filhos basta dar a ele o que eles querem. Se ele quer um celular, ele compra. Se ele quer uma série nova, ele providencia a assinatura. Se ele quer um caderno bonito, ele compra. Um videogame novo, ele compra. Então, há uma sensação de que o papel dele é prover o que o filho quer, o que o filho precisa, mas não é isso. Tá certo? É responsabilidade do pai oferecer educação. A gente percebe, pessoal, a gente percebe claramente quando o filho é bem educado. Voltando a citar o fato de ser professor, eu já vi diversos casos, eu conheço alunos que você consegue perceber no jeito dele se comportar, no jeito dele sentar, no jeito dele falar, que ele tem uma educação sólida, que ele tem referência paterna e materna. Então compete ao pai oferecer doutrina, disciplina, admoestação, ensinamento, treinamento, modelo de conduta ao seu filho. Tudo isso tendo a Bíblia como parâmetro e, é claro, os bons valores, os bons costumes que a gente tanto valoriza. Ok? Mas o comentarista chama a atenção que os critérios para a educação devem ser a palavra de Deus, está lá. Por outro lado, ele enfatiza aqui, os pais não devem abusar da autoridade. Educar, ensinar, demonstrar, disciplinar é uma coisa, mas abusar disso pode causar o que eu citei aqui no exemplo de um aluno que me procurou, que não conseguia sequer sair do quarto para conversar com seus pais devido à grande imposição, à relação conflituosa que havia entre eles. E pelo contexto, tá certo? Eu consegui compreender do que se tratava. No segundo subtópico, a gente tem a conduta requerida dos filhos. O que é que se espera que os filhos façam? Como é que a gente espera que eles se comportem? Escute, o dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Não há rodeio. Paulo vai direto ao assunto. Ele diz assim, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isso é justo. Qual é o papel do filho? Obedecer o pai. Qual é o papel do filho? Repito, obedecer o pai. Por que eu tenho que obedecer meu pai? Porque é justo. Porque ele é seu pai. Porque é ele quem lidera a casa. Porque é ele quem sustenta toda aquela casa, a família. É porque é ele quem te protege. Então a gente precisa honrar a quem cuida de nós. E a honra é bíblica. A Bíblia diz, a gente vai ver isso aqui no terceiro subtópico, a Bíblia diz, o mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe, para que sejam acrescentados dias. Então a gente tem aí uma clara referência à honra como sendo um ponto fundamental para que um filho tenha uma vida de qualidade. Tá bom? Eu não conheço uma só pessoa que tenha um bom relacionamento com Cristo, sincero, e que não saiba de alguma forma o valor dos seus pais. Não faz sentido. Quem não ama seus pais, quem não trata seus pais com o carinho que lhes é necessário, como honrará a Cristo? Como será capaz de ser fiel a Cristo? Então, fica aqui essa recomendação para nós filhos, que saibamos honrar os nossos pais. Como diz o capítulo 6, versículo 3 da carta aos Efésios, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então o papel do filho é honrar os pais, obedecer os pais, para que vivam bem nessa terra. Tá bom? Lembrando que os pais também não podem abusar da autoridade, porque às vezes isso traumatiza o filho, e os filhos também não podem abusar da liberdade, caso a recebam dos seus pais. Então tudo depende do equilíbrio e do amor que estiver presente ali nas entrelinhas daquela família. Então, meus queridos, já em tom de conclusão, a gente chega ao seguinte ponto. No modelo divino de família, todos os membros da família cumprem deveres específicos. Todos são importantes, todos têm papéis. A esposa, o marido deve liderar e amar a esposa deve se submeter e respeitar a liderança do seu marido, aos pais educarem os filhos de acordo com as escrituras e aos filhos o dever de obedecer, honrar os seus pais. Assim sendo, o amor será o cimento de uma família que
né, durará aí até a vinda de Jesus ou até que Jesus leve os membros daquela família. Então, de alguma forma, queridos, nós temos um modelo, nós temos a bússola de como fazer da maneira correta. E também temos o exemplo de como fazer da maneira errada. TV, internet, aonde quer que seja, a gente tem uma glorificação aos novos modelos de família. E olhe para mim, olhe com atenção, está cada vez maior a influência dos movimentos de gays, lésbicas, transexuais e as demais variações deste movimento dentro, gente, das famílias. Eu tenho alunos que mal completaram 14 anos e já se identificam como LGBTQ+, que é a sigla que caracteriza esse movimento. Tá certo? Crianças recém-saídas da infância, né, pré-adolescentes, que ainda não se definiram como cidadãos, mas já se definem como seres sexuais. Então, de alguma forma, a gente tem uma inversão de valores que está gritante na nossa casa, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa igreja, e a gente só tem uma arma para combater isso, que é a Bíblia. Ensinemos os nossos filhos na palavra de Deus para que as nossas famílias não sucumbam à influência do mundo. Então, meus queridos, que Deus vos abençoe e na próxima semana teremos o encerramento do trimestre para a glória de Jesus. Deus em tudo vos abençoe.